Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Bacal. Eu sou o atual presidente do grupo de insuficiência cardíaca da SBC. Quem sabe hoje à noite o novo departamento de insuficiência cardíaca da SBC. E sou médico assistente da unidade de insuficiência cardíaca e transplante do INCOR. Tenho uma experiência em insuficiência cardíaca, que é meu dia a dia lá no INCOR. E a gente podia bater aqui esse papo de 30 minutos para tentar tirar dúvidas práticas do dia a dia do manejo desses pacientes com ICC descompensada. O roteiro ele é bem informal, quer dizer, vocês me perguntem o que vocês quiserem do ponto de vista da curiosidade do dia a dia, discussão de caso, o que eventualmente vocês queiram. Não sei se porventura vocês têm alguma pergunta inicial, eu já poderia... Tem algum detalhe que já começaria ou posso começar esquentando o debate? Foram feitas algumas perguntas de pré-roteiro. Uma delas é se a gente deve suspender o beta-bloqueador de pacientes que são admitidos com insuficiência cardíaca descompensada. E quando for necessário, inclusive o uso de dobutamina. Então essa é uma pergunta super frequente no nosso dia a dia. Eu diria o seguinte: primeiro, o beta-bloqueador foi um grande avanço no tratamento da insuficiência cardíaca. Talvez o maior da última década, dos últimos 15 anos. Indiscutivelmente melhora prognóstico, melhora a sobrevida, diminui rehospitalizações. Agora, os pacientes chegam em algum momento descompensados na unidade de emergência. 70% a 80% desses pacientes que chegam descompensados chegam com pressão adequada. Chegam ainda com pressão normal ou pressão alta com congestão. E não em choque cardiogênico, em baixo débito. A minoria chega em baixo débito, em choque cardiogênico. Então, como a maioria dos pacientes chega hipervolêmico com pressão adequada, a tentativa de se manter o beta-bloqueador é importante, eventualmente em situações a redução pela metade, excetuando-se casos de choque cardiogênico. Se o paciente chega em baixo débito, mal perfundido, hipotenso, essa é a situação em que o beta-bloqueador deve ser retirado, deve ser suspenso. E aí, avaliar a necessidade ou não de introduzir um inotrópico. Quando o paciente está tomando beta-bloqueador, a dobutamina não é o inotrópico ideal, porque você está dando um beta-agonista quanto um beta-bloqueador, né? Então eles estão competindo seletivamente pelo beta-bloqueio. Quando você tira e o paciente está em baixo débito, dobutamina é uma excelente opção. Uma outra mensagem importante é em relação à retirada do beta-bloqueador. Um estudo muito interessante mostrando que o prognóstico de pacientes que chegam no pronto-socorro e quando você tira o beta-bloqueador aumenta a mortalidade por um efeito rebote adrenérgico, de escape adrenérgico. O prognóstico é pior até do que o paciente que chega sem tomar beta-bloqueador. Então a tentativa, que seria a opção melhor, é manter o beta-bloqueador, mantendo, uma vez que a pressão é adequada, o paciente está bem perfundido, não está em choque cardiogênico. Essa é uma situação obrigatória de suspensão do beta-bloqueador. Tá? Uma questão em relação a beta-bloqueador, na experiência de vocês, frequente a retirada, manutenção? Deu para entender o contexto, né, da abordagem da ICC descompensada. Um outro aspecto que também foi levantado como perguntas de pré-roteiro é sobre o levosimendan. Quem de vocês já teve experiência com Sindax, levosimendan? Nenhum de já precisa. Bom, o levosimendan é um inotrópico que tem propriedades, é um inodilatador, que tem propriedades vasodilatadoras. É uma droga que não atua via beta-receptor, ele é um sensibilizador de cálcio.
Então, diferentemente da dobutamina, não age no beta-receptor. Então, é uma droga interessante para ser usada para pacientes em que você vai manter o beta-bloqueador, porque ele não compete com o beta-receptor, para pacientes que não estão em choque cardiogênico. Então, tem que ser um paciente que chega com uma pressão adequada, hipervolêmico, com congestão, tomando o beta-bloqueador, então é uma excelente opção, que é um inodilatador. O grande problema é que é uma droga cara. A ampola custa $1.000, $1.500, então é muito caro no dia a dia dos pacientes atendidos com ICC descompensado. Mas é uma excelente droga, uma excelente opção. O único estudo que foi desenhado efetivamente para mostrar a redução de mortalidade foi o estudo Survive, publicado no JAMA, que comparou cabeça a cabeça dobutamina versus levosimendan em pacientes que chegavam descompensados de ICC classe funcional 4. E não mostrou redução de mortalidade comparado com a dobutamina. Quer dizer, as drogas foram exatamente iguais do ponto de vista de follow-up em 6 meses. A partir daí se diminuiu um pouco a indicação da droga, que se achava que era realmente revolucionária no tratamento da ICC, mostrou que não é inferior à dobutamina, não é melhor e não é inferior, e tem a peculiaridade básica da relação com o uso do beta-bloqueador. Então, se você mantém o beta-bloqueador, é uma opção boa. Não pode estar em choque cardiogênico. A dobutamina já é uma droga, aí sim, para choque cardiogênico. Uma droga usada para baixo débito, pós-operatório, em situações realmente extremas de choque cardiogênico. Alguma questão em relação a isso? Isso. Me foi perguntado em relação ao tempo do uso do levosimendan. É uma ampola que tem uma infusão de 24 horas. E o metabólito ativo do remédio dura uma semana. Então ele fica com o metabólito ativo por um tempo prolongado. Então você infunde 24 horas, suspende e fica com efeito residual. Diferentemente da dobutamina, que todos vocês sabem, você põe na bomba de infusão e tem aquela cultura do desmame da dobutamina. Então você começa com 10, 15 microgramas e vai tirando lentamente. Às vezes o paciente, uma crítica que se faz é que ele fica mais tempo na UTI porque está desmamando a dobutamina e você não desliga diretamente, está em 10 microgramas, vai lá e desliga. Você tem que fazer uma retirada gradual. Mas o Sindax, o levosimendan, é uma infusão de 24 horas, podendo às vezes passar um pouquinho, até 36 horas. É o soro que você prepara, é o soro que vai ser infundido. E só pode ser repetido depois de um tempo, porque fica com metabólito ativo pelo menos 7 dias. Dúvidas, mãe? Então, me foi perguntado em relação a milrinona, que é um inotrópico também, um inibidor de fosfodiesterase. A milrinona é um excelente inotrópico. Quais as vantagens do milrinone? É um inotrópico positivo, tem uma propriedade de atuar no ventrículo direito e é um vasodilatador pulmonar. Então, é uma boa droga inotrópica com redução de pressão pulmonar. A gente usa com frequência em choque cardiogênico. A questão é que nos pacientes isquêmicos que chegam em choque cardiogênico, aumenta a mortalidade por arritmia. Porque todos os inibidores de fosfodiesterase potencialmente podem aumentar a arritmia. A vantagem é que é uma boa droga inotrópica, com propriedades vasodilatadoras, e que também não atua via beta-receptor. Então não é incompatível o uso com pacientes tomando beta-bloqueador. Por outro lado, você não vai usar milrinone num paciente que está tomando dose muito alta de beta-bloqueador, 25 miligramas 2 vezes por dia de carvedilol. Você vai usar uma dose menor,
12,5, 6,25 ou até mesmo 3,125. Né? Então, a situação que leva alguém a receber um inotrópico é uma situação crítica e que está naquele limite para retirar o beta-bloqueador. Eu costumo dizer sempre, falo sempre que eu vou dar minhas palestras, que existe a medicina dos consensos, em que os médicos se reúnem, definem as condutas, as diretrizes e as normas. Por outro lado, existe a medicina do bom senso, né? Que muitas vezes aquele paciente que você está examinando, está na tua UTI, está no teu pronto-socorro, ele nunca foi randomizado em nenhum estudo clínico. Então, quando você vai olhar um estudo clínico, você olha e fala, puxa, cadê meu paciente aqui? Não é meu paciente. O choque cardiogênico, pressão sistólica de 11, 12, que são os estudos. Quer dizer, não é o nosso perfil. Eu estou atendendo um paciente com choque cardiogênico com 8,5 por 6, com 9 por 5, né? Essa é a mágica de atender um paciente com ICC grave, né? Então, sempre essa crítica de que, claro, são super importantes os trials, nos dão alguns nortes, alguns conceitos que são desenvolvidos depois desses estudos, mas sempre individualizar naquele nosso paciente especificamente, né? Sobre bisoprolol versus carvedilol como droga. Então eu diria primeiro que beta-bloqueador não é efeito de classe. Então nós temos aprovados para a insuficiência cardíaca 3 beta-bloqueadores: carvedilol, bisoprolol e metoprolol succinato. Não tem estudo com propanolol, não tem estudo com atenolol. O BEST trial com bucindolol foi um estudo que deu errado. Então, não é efeito de classe. Então, a gente tem 3 drogas que efetivamente reduzem mortalidade, melhoram o sintoma, promovem remodelamento reverso. O que diferencia um do outro? É o mecanismo de ação, em que beta-receptor está agindo. Como você perguntou, na minha experiência pessoal, o carvedilol é a droga que eu mais uso. Então, eu, sem dúvida, tenho uma experiência muito grande com carvedilol. Costumo também falar que eu prescrevo carvedilol desde 1996, quando não tinha no Brasil. Eu mandava importar da Argentina e da Itália. Todo mundo morria de medo de dar beta-bloqueador. Então, aquele momento que você vira o rei da cocada preta. Você dava o remédio, os pacientes melhoravam, melhorava a função. E ainda ouvia aí pelo Brasil afora, puxa, aquele médico está dando beta-bloqueador, que é uma droga proscrita. Então, eu peguei esse momento do beta-bloqueador, que foi um boom, e hoje a gente não discute mais isso, né? O carvedilol é uma droga interessante, uma droga boa, mas tem alguns pacientes que têm hipotensão. E como o carvedilol tem um bloqueio alfa, ele pode dar um pouco mais de hipotensão do que os outros beta-bloqueadores. Então, se você está dando, o paciente tem um cansaço, você vai medir a pressão em pé e deitado, tem uma hipotensãozinha postural, aí é um bom momento para tentar trocar por Celozoc, metoprolol succinato ou bisoprolol, porque atuam no beta-1 específico e não tem bloqueio alfa. Então, mais nessas situações que eu troco. O bisoprolol, a vantagem é que é uma droga de ação prolongada. Então, você tem um comprimido por dia, que é uma vantagem num paciente que toma remédio cronicamente, e a aderência é muito importante de se buscar nesse paciente. Mas acho que são 3 opções muito boas, não diria qual é o melhor. Os 3 têm estudos clínicos mostrando redução de mortalidade contra placebo. Então é um pouco mais, acho que essa questão hipotensão pelo alfa-bloqueio é uma coisa determinante da mudança de remédio. Bom, o nebivolol é também um beta-bloqueador mais recente que eu não coloquei no mesmo bolo, porque ele não tem o grau de evidência que os outros têm. Tem um grande estudo, que é o estudo Seniors, um estudo em idosos, mostrando um efeito positivo. Então, se a gente fosse pegar pacientes idosos
com ICC é uma droga que tem comprovação. O efeito seria um beta-bloqueio mais um disponibilizador de óxido nítrico. Então teria um efeito vasodilatador adicional, né? A experiência minha pessoal é pequena, não é padronizado no INCOR para usar no meu ambulatório, mas tem respaldo de literatura para usar em pacientes idosos. Talvez venha a confirmar os mesmos resultados dos outros beta-bloqueadores, mas a gente não tem o N de resultados ainda como os outros, né? Pergunta boa. Estatina na insuficiência cardíaca. É assim, no paciente coronariano, acho que indiscutível, né? A gente usar estatina, prevenção de evento, progressão de placa, indiscutível. O que se discute é que a insuficiência cardíaca é uma doença muito mais do que hemodinâmica. Ela é uma doença hemodinâmica, ela é uma doença neurohormonal e é uma doença inflamatória. E por ser clínicos randomizados, esse resultado não foi de impacto de mortalidade, não foi documentado. Existe um racional interessante, quer dizer, bloqueio inflamatório de uma síndrome clínica complexa, com ativação de vários fatores inflamatórios e o efeito pleiotrópico da estatina. Não é indicação classe 1 ainda, é uma indicação classe 2B para pacientes com cardiomiopatia dilatada. Nos pacientes isquêmicos, aí não tem dúvida, já tem placa, já tem doença arterial coronária e está documentado e está provado que tem que tomar. O paciente estável, otimizado, mas que continua baixando a fração de ejeção ao longo do acompanhamento, esse indivíduo tem indicação de ser encaminhado para uma equipe de transplante? Então a pergunta é, se um paciente que está aparentemente estável, continua com progressão da doença, o coração dilatando e caindo a fração de ejeção, se é o momento de se indicar para transplante ou não. Então é assim, se nós imaginarmos que do ponto de vista de sintoma, o paciente está estável, mas o coração continua dilatando e a fração de ejeção caindo, a doença não está controlada. Existe um processo de remodelamento em andamento. Primeira questão é um checklist que você tem que fazer. Estou dando a maior dose tolerada de ECA e BRA? Essa é uma pergunta fundamental de ser respondida. Se está naquela subdose ainda, porque a gente dá dose pequena, 6,25, de carvedilol de 12 em 12, enalapril em dose baixa, aí nós temos que aumentar a dose. Chegar à dose do trial. Enalapril até 20 de 12 em 12, carvedilol 25 de 12 em 12, losartan 50 de 12 em 12, quer dizer, chegar em dose plena. Se a despeito de estar em dose plena e a fração de ejeção continua caindo, o paciente continua piorando, algo não vai bem, a doença está fora de controle, é um paciente que tem que ser visto por uma equipe especializada, porque ele deve ser encaminhado sim para uma avaliação de transplante. Se ele não está sintomático agora, ele vai ficar sintomático em intervalo muito breve, né? Então é um marcador realmente de que as coisas saíram do controle, né? A ivabradina. Ivabradina é uma droga nova, é uma droga que age no nó sinusal, é uma droga que tem uma propriedade de diminuir a frequência cardíaca. O estudo que tem é o estudo SHIFT, que foi recentemente publicado no Lancet. Qual foi o resultado, se nós olharmos o resultado final do estudo? Melhorou o evento combinado, óbito hospitalização comparado a placebo. Quando a gente vai ver com detalhes o estudo, a gente vai ver que a dose de beta-bloqueador dos pacientes não era máxima comparado aos estudos e era muito do julgamento clínico do investigador, a dose do beta-bloqueador. Se ele chegasse e falasse, olha, eu dei 3,125 porque esse paciente não tolera. Quantos pacientes que a gente diz que não toleram, na verdade, não foi tentado, não foi insistido naquela dose, né? Então, os pacientes podiam não estar maximamente beta-bloqueados. Então, a mensagem final do estudo SHIFT é que para pacientes
em uso de beta-bloqueador, que não se atingiu a frequência de 70 ou menos, a ivabradina é uma boa droga para ser associado. Ou para os pacientes que têm intolerância ao beta-bloqueador, que não conseguem tomar. Então é uma opção a mais que vai entrar. É um estudo interessante porque mostrou um desfecho sólido, redução de dois eventos combinados, mas também para pacientes que não estão maximamente beta-bloqueados. Acho que essa crítica é importante, não substitui o beta-bloqueador. No DPOC também, porque como não atua em beta-receptor, poderia ser uma droga interessante que você quer diminuir frequência cardíaca e que não tem o inconveniente de gerar um broncoespasmo. No DPOC, por outro lado, o metoprolol succinato e o bisoprolol são ótimas opções, porque atuam só no receptor beta-1, não atuam no beta-2. Então você poderia usar com tranquilidade também. Você até pode usar o carvedilol no DPOC, mas também com muito cuidado, né? Não é que deva ser proscrito. Quantos DPOCs mesmo você tem que tem broncoespasmo, aquele quadro, é uma minoria, né? Você muitas vezes rotula o paciente com DPOC porque ele fumou, né? Então esse julgamento ele é complicado. Se é um DPOC bronquítico, que tem broncoespasmo, que faz uso de beta-agonista, aí é outra situação, você tem que ter muito cuidado mesmo de dar. Aí você vai optar por um beta-bloqueador beta-1. Nos pacientes que, se você tenta dar, não acontece nada e vai aumentando, vai seguindo esses pacientes, eu acho que dá para pelo menos tentar. Então, pacientes com FA, com alta resposta ventricular e resposta de difícil controle. Opção de remédio, digital e beta-bloqueador, né? Associação digital-beta-bloqueador. Hoje é difícil com beta-bloqueador em dose alta a gente não conseguir controlar a frequência. Se isso acontecer, a despeito da dose máxima, uma opção é fazer uma ablação do nó atrioventricular e colocar o marca-passo. Tá? Que nós já fizemos várias vezes no INCOR, principalmente na era pré-beta-bloqueador, quando eu não tinha beta-bloqueador disponível efetivo. Então a gente faz uma... Na verdade, a logística não é primeiro implantar o marca-passo e depois ablacionar. Tá? Porque você ablacionar e deixar com... Você pode ter um gap ali e o paciente tem um escape e tem uma morte súbita. Então você implanta o marca-passo e depois ablaciona o nó atrioventricular para controlar a frequência. Mas são indicações muito especiais, bem esporádicas. Tem uma outra pergunta do roteiro aqui, que é quando associar aldactone ao tratamento convencional da insuficiência cardíaca. Então a espirulactona é uma droga que pelos estudos deve ser indicada em classe funcional 4. Paciente 3, 4, né? Paciente refratário, você indicaria. Agora, eu ouço muito frequentemente também dos residentes, você deu espirulactona, o paciente melhorou e passou para a classe funcional 1. Aí eu vou suspender porque não é mais classe 3 e 4. Então esse conceito está errado. Quer dizer, se ele já foi em algum momento classe funcional 3, 4, ele tem indicação. Se ele está em classe funcional 1, a droga está agindo no processo de remodelamento, diminuindo fibrose, ele está atuando na progressão da doença. Então aí vem aquele conceito de estágios da doença. Acho que vocês conhecem. É fácil, por exemplo, eu estou num plantão e eu vou passar o plantão do meu paciente e falo assim, olha, esse aqui é o fulano de tal, é o João da Silva, é uma ICC classe funcional 1. Você tem uma ideia desse paciente. Mas se eu falar, olha, esse é o João da Silva, ele é um estágio C, classe funcional 1. O que isso quer me dizer? Que é um paciente que tem doença estrutural, que ele já esteve numa fase de descompensação, só que agora está em classe funcional 1. Então ele mostra um pouco mais, do ponto de vista dinâmico, o que é essa doença, né? Que já teve descompensado, está numa fase compensado,
E então os estágios são muito importantes nessa interpretação. Então, se o paciente é um estágio C, ele precisa estar tomando o espirulactona, que é uma droga comprovadamente efetiva para sintoma de insuficiência cardíaca descompensada. Não só para controlar sintoma, como para evitar a progressão da doença. A ideia da classificação hemodinâmica dos pacientes com ICC, existe o perfil hemodinâmico da chegada, né, na unidade de emergência. Então a gente tem o perfil do paciente quente e seco, e esse é o que vai de alta. É o paciente quente e úmido, que é o paciente que tem basicamente congestão. Então ele chegou com boa perfusão, mas congesto. Existe o paciente que ele é frio e seco, está hipovolêmico, ele precisa de volume. E tem o paciente frio e úmido, aí o choque cardiogênico. Então, o exame desse paciente na chegada, olhando perfusão, olhando a ausculta pulmonar, vendo quanto está urinando, quer dizer, é uma alquimia mesmo, né, ver esse paciente. Isso sem Swan-Ganz, não estamos falando de Swan-Ganz, estamos falando do julgamento clínico da chegada. Isso pode guiar o teu tratamento. Pode guiar para uma necessidade imediata de usar dobutamina ou para dar volume. Hã? Não. Esse é outro dado interessante. O paciente chega e é tratado igual, né? Porque muitos pacientes chegam com cansaço. Muitas vezes o paciente chega com cansaço no pronto-socorro e, na verdade, ele está seco. Ele está tomando o remédio direitinho, ele está tomando o seu diurético. No calor, um país como o Brasil, país continental, locais muito quentes, ele está tomando tudo direitinho, está seguindo o que o doutor está falando direitinho, e ele chega cansado. Só que, na verdade, o cansaço é fadiga de hipovolemia. Então, medir a pressão em pé e deitado é ótimo. Você põe ele deitado e põe ele em pé. Se cai muita pressão em pé, será que... Olha, não tem urgência jugular, a ausculta pulmonar está seca. Está seco o pulmão. Será que não está hipovolêmico? E esse paciente precisa de volume, precisa diminuir um pouco o diurético, liberar um pouco o que ele está tomando de líquido. Então, essa alquimia, novamente, ela é muito interessante, é muito importante. Então, tentar fazer um julgamento clínico na chegada, em cima desse perfil, dos 4 perfis hemodinâmicos. E uma vez que o paciente está quentinho e seco, é a hora dele ser mandado para casa, né? E ajuda bastante, a gente tem feito isso bastante lá no INCOR.